Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. E depois de quase 4 anos que a segunda temporada do anime de Re:Zero foi lançada, trago para vocês meu primeiro vídeo sobre a terceira temporada do anime de Re:Zero. E assim como foi nos meus outros vídeos, eu irei priorizar o que o anime cortou da novel de Re:Zero, aquilo que vocês não viram no anime, mas está presente na novel e foi cortado. Além de que eu irei comentar outras informações, curiosidades e minha análise sobre o episódio. Tanto esse episódio quanto essa temporada foram polêmicos. Em março de 2023, quando Re:Zero teve a terceira temporada anunciada, nós tivemos um certo medo, uma vez que a imagem que nos foi mostrada estavam alguns personagens que seriam do arco 6. E eu evitarei de falar quem são esses personagens que estão na imagem, porque sei que deve ter pessoas que chegaram agora no meu canal, esse deve ser o primeiro vídeo e talvez não queiram receber spoilers. Mas quem já é antigo no meu canal sabe muito bem quem são esses personagens. Mas para quem está perdido e não sabe qual era o problema disso na época, eu irei explicar agora. Eu já gravei um vídeo completo, um guia sobre Re:Zero, sobre a web novel, light novel, mangá e o anime de Re:Zero, mas eu farei um resumo. A primeira temporada adaptou o arco 1 até o 3. A segunda temporada adaptou o arco 4. O que nós sempre defendíamos era que a terceira temporada deveria adaptar apenas o arco 5 e que uma eventual quarta temporada adaptasse o arco 6. Uma outra alternativa seria adaptar o arco 5 em 20 episódios, mais 4 ou 5 episódios para adaptar o começo do arco 6 e uma outra temporada adaptando o restante do arco 6. Daria certo isso também. Contudo, todavia, entretanto, na época foi mostrado aquela imagem e a gente não tinha a quantidade de episódios exata. E quando a gente viu que tinha personagens do arco 6 que não aparecem só no começo, mas personagens que aparecem lá pro final do arco 6, a gente ficou com medo. Porque imagina, 24 episódios para adaptar o arco 5 e o arco 6 inteiro é loucura. Só que o tempo foi passando e alguns leaks confiáveis de Re:Zero afirmaram que o anime teria uma quantidade satisfatória de episódios. Dito e feito, foi confirmado que o arco 5 será adaptado em 16 episódios. Eu sei, parece algo diferente do que a gente falava antes, que seriam 20 episódios, mas na verdade são 20 episódios mesmo, porque o episódio 1, como vocês já viram, ele tem 1 hora e 26 minutos, o que dá o tempo de 4 episódios. Logo, para quem não sabia disso, podem ficar tranquilos, o arco 5 será bem adaptado. Pelo menos a gente espera que sim, porque o número de episódios é satisfatório para uma adaptação do arco 5. Tanto eu quanto o Barusu e o Zene tivemos paz nisso. E pessoal, passando aqui, não estava previsto colocar isso no vídeo, mas saiu uma informação de uma fonte confiável de que o arco 6 será adaptado em 22 episódios, confirmando os 38 episódios no total para o arco 5 e arco 6 de meses atrás. É a mesma fonte que confirmou, então acredito que não vai ter problemas, dá para adaptar o arco 6 em 22 episódios. Vai ter cortes, terão cortes, mas isso aí a gente vai deixar para falar do arco 6 no futuro. Mas passei aqui só para informar isso aí. Então agora eu volto a falar sobre o arco 5 e consequentemente sobre esse primeiro episódio da terceira temporada. O arco 5 ele é formado pelo volume 16 até o 20. E esse primeiro episódio adaptou todo o volume 16. Eu vou confessar para vocês que o volume 16 está longe de ser um dos meus favoritos. Não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. Ele só não é do meu gosto. Muitas pessoas elogiam porque são interações não habituais de Re:Zero. São cenas bem mais calmas, como se fosse um slice of life. O que eu acho bacana também. Só que eu acho que se prolonga muito. Mas isso não é ruim, pelo contrário, só não é do meu gosto. São cenas muito boas e o volume 16 é um volume excelente. Eu só acho que esse pacing e esses momentos pacíficos do volume 16, eles são muito prolongados. São 460 páginas até ir pro vamos ver, né? Até aparecer a Sirius. Eu particularmente gosto do 461 em diante, né? Da página 461. E na web novel é maior ainda. São 17 capítulos disso. Não é certo ou errado, é só uma questão de opinião mesmo. Então, deixem aí nos comentários se vocês gostam ou não do começo assim do arco 5, esse volume 16.
No anime foi mais rápido, até porque tiveram cortes, muitas interações foram cortadas ou houve uma opção da direção para deixar algo mais seco. Mas não foi mal adaptado, teve um ótimo andamento, conseguiu apresentar bem os novos personagens e também introduzir bastante a cidade de Pristela. Isso é algo que quem só acompanha o anime não sabe, mas o Subaru ele foi treinado durante esse 1 ano em que teve esse time skip pelo Clyde. O Clyde teve uma pequena aparição na segunda temporada, apenas um frame, se eu não me engano, e foi no finalzinho, no último episódio. Ele é um personagem muito importante e ele trabalha para o Roswell. E nesse interim, ele foi designado para treinar o Subaru na questão física, ensinar algumas técnicas, aprimorou o uso da arma dele, que será o chicote, e também fazendo parkour, tanto que estava tendo aquele treinamento lá no começo. Mas se você estiver perdido sobre quem é o Clyde, por que vocês não sabem muito sobre ele, não se preocupem. Até mesmo quem só lê a light novel não conhece muito do Clyde. E quem leu a web novel conhece um pouco, porque existe alguns prelúdios lá, a quais o Clyde aparece, só que o Clyde ele é melhor aproveitado e desenvolvido nas histórias paralelas, as side stories. Nossa, então agora que o Subaru ele treinou durante 1 ano, teve um mestre incrível, agora ele tá usando armas, parkour, e que significa que agora ele tá mais forte, o Subaru ele vai ficar OP, overpower? Bem, meus amigos, a resposta é não. E não, isso também não é um spoiler. O Tapei Nagatsuki, autor de ReZero, já comentou várias vezes que o Subaru ele não vai ser um personagem overpower. Não é essa a proposta de ReZero. Inclusive, o portal de mana do Subaru é quebrado. Ele tem deficiência em usar magia. Ele precisa da Beatrice. Claro que ter o portal de mana quebrado por si só não significa que a pessoa vai ser fraca ou não, tanto que o Reinhardt tem o portal de mana quebrado, mas no caso do Subaru, a gente já sabe que ele não vai ser overpower. O treinamento serviu para que ele conseguisse lidar com algumas situações sozinho, ficasse mais forte, tanto que ele está mais forte do que antes, mas isso não significa que ele vai peitar o pessoal de ReZero. A maior parte do Subaru em lutas será como estrategista ou suporte. Tanto que no episódio vocês puderam conferir que a Beatrice nem leva tão a sério assim o treinamento do Subaru. A interação dos dois no anime foi algo legal, na novel tem mais alguns detalhes, mas nada que vale a pena ficar destacando, e até a parte em que eles encontram a Mimi, eu achei que foi bacana a adaptação. E também a conversa com a Mimi foi bem adaptada, com exceção de uma parte que foi retirado uma curiosidade que é dita na novel, que seria a Mimi comentando sobre o tipo de cabelo da Beatrice e a Beatrice falando toda orgulhosa porque foi um cabelo que a mãe dela que fez. A mãe dela, para aqueles que esqueceram, é Equidna, caso você prefira que chame assim. Ela falou que era um cabelo incrível, bonito e prático. E o Subaru ele vai comentando, dizendo que não era nada prático, porque ele já se envolveu em vários problemas com aquele cabelo, que fica enroscando e tal. Mas isso é só um detalhe da novel. O cabelo da Beatrice, caso você já viu uma fanart que a Beatrice está com o cabelo solto ou um penteado diferente, essa fanart não é canon. Certamente é impossível de acontecer, já que o cabelo da Beatrice obrigatoriamente sempre vai ficar naquele formato, mesmo que tentem pentear de outras maneiras. E não tem uma explicação racional para isso, só foi uma escolha do Tapei Nagatsuki. Tem essa conversa, e aí o Subaru ele vai em direção lá à sala onde estava o convidado. E vai acompanhado, numa mão fica com a Beatrice, na outra mão a Mimi, e claro, vem seguido pela Petra, que eu nem tinha comentado antes, porque a Petra só tá lá, mesma coisa, anime e a novel, mesma coisa, e a Petra não tem um papel ativo, por isso que eu só menciono agora. E menciono justamente nesse momento, pois por estar acompanhado de 3 garotas, a Han faz aquela piada. Uma piada que é pra ser até um pouco nonsense, sem sentido e apenas algo absurdo. O Subaru contesta, fala como aquilo é exagerado e não faz nem sentido. E é mostrado pra gente que a Han até estava lá na sala antes, ela sabia o que estava acontecendo, só que ela estava do lado de fora. O motivo, até então, não se sabia. E uma pequena diferença da novel pro anime é que na novel já vai acontecendo de uma vez, a Han empurra e o Subaru já entra na sala, já o anime ele dá uma pequena prolongada. Lá o Subaru vê o que estava acontecendo, vê as pessoas do acampamento dele e conhece o irmão do Julius, o Joshua.
Nesse ponto, o Garfield ele chega perto do Subaru e fala como o Otto ele estava se sentindo pressionado, tudo aquilo. E eles vão tendo aquela mesma conversa assim que teve no anime, e a novel vai seguindo esse mesmo padrão, com algumas mudanças que eu irei comentar. Uma coisa importante que algumas pessoas que só assistiram o anime não podem pegar é que o anime ele deixou claro, a Emilia agora sabe, depois desse 1 ano que passou do arco 4 ao arco 5, ela agora entende que os bebês não nascem com beijos. Porém, o que as pessoas podem talvez se confundir é achar que a Emilia agora sabe como os bebês são feitos, mas não, ela não sabe. O conhecimento dela se limita a apenas isso, a saber que bebês não são feitos através de um único beijo. Bem, o motivo para isso na história é que o pessoal do acampamento da Emilia acha que ela é muito inocente ainda e não querem quebrar essa inocência. Por isso, eles se limitaram apenas a isso. Segundo eles, não é o momento da Emilia saber ainda como que os bebês são feitos. Particularmente, eu acho isso horrível, porque, sinceramente, não tem nenhum motivo plausível para justificar esconderem isso da Emilia. E também não tem motivo plausível para ela ainda não ter descoberto isso sozinha por conta própria. Sinceramente, é algo até sinistro de pensar que uma candidata à rainha de uma nação tão grande como Lugnica ainda não saiba disso. Sério, não existe uma justificativa plausível para isso. É só a vontade do Tapei mesmo em manter a Emilia não sabendo? E dane-se, é porque é a vontade dele. E bem, a gente só tem que aceitar. Uma hora ela irá descobrir, o Tapei até já comentou isso em um Q&A. Mas o momento não será agora. Então não fique esperando isso no arco 5, nem sequer spoiler, isso aí, nem sequer se preocupem nessa parte da Emilia. Nossa, a Emilia vai saber, não. Isso aí nem sequer é um spoiler comentar isso. A vontade do Tapei é ele manter essa parte mais inocente da Emilia durante o máximo de tempo que ele conseguir. A conversa foi continuando, teve um momento engraçado da Beatriz tentando colocar o Subaru e ela acima do Julius como um cavaleiro que invoca espíritos. Afinal, agora o Subaru tinha a Beatriz e eles eram insuperáveis. Só que o Subaru, apesar de tudo e respeitar o Julius, até aquele ponto de já ter perdido aquela primeira impressão, ainda tinha aqueles traumas e apreensão de quando ele apanhou. E mesmo assim, com respeito e aquele temor, ele pediu desculpas pro Joshua e não, ela tá exagerando, afinal nós não superamos seu irmão nisso. E ele ainda fala pra Beatriz, nós não desafiamos alguém que é bom em jogo de tabuleiro para jogar um jogo de tabuleiro, desafiamos no Super Smash Bros. O problema é que essas desculpas do Subaru pro Joshua a respeito do irmão desencadeou aquele discurso do Joshua. Conforme o Joshua ele estava falando assim sobre o irmão dele, o pessoal ficou assustado. Nossa, o cara é apaixonado pelo irmão mesmo, hein? E ali deu pra reparar, a novel comenta expressamente que a Han se assustou com aquilo. Não se assustou, mas sentiu aquele nojo, sabe? Típico da Han. E por isso que ela estava lá fora naquele momento. Aquela vez que o Subaru já estava na sala ouvindo sobre o Joshua comentando sobre o Julius, aquilo já tinha sido a segunda vez. Então, imagina a situação. O Otto, o Garfield, os caras já estavam assustados. Porque todo mundo que estava naquela sala, com exceção do Subaru e da Beatriz, estava ouvindo pela segunda vez. Imagina a situação deles, esse cara tá falando de novo sobre o irmão dele com tanto amor, meu Deus do céu, não é possível. A Han tinha ouvido aquilo pela primeira vez, e a Emilia daquele jeito, não indiferente, mas um jeito mais inocente dela, perguntando até, nossa, você gosta mesmo do seu irmão? Até o sem noção do Joshua percebeu que não era o momento e transmitiu a mensagem. Eles foram convidados para a Pristela, a Anastácia estava lá, e tinha algo que era do interesse deles. Então o anime segue conforme a novel, certinho, até a parte que tem a conversa com o Roswell. Nisso tem alguns pontos interessantes que vale a pena mencionar, alguns detalhes. O Roswell, ele iria se encontrar com os Lords do Oeste para uma reunião, porque os Lords do Oeste eles não se sentiam muito bem em apoiar uma demi-humana, principalmente uma meia-elfa de cabelo prateado. Eles tinham convicção em apoiar o que o Roswell apoiaria. O problema é que uma meio-elfa de cabelo prateado, parecendo Cassátila, era meio complicado, né? Então o Roswell ia ter essa reunião e a Petra seria levada junto para aprender, além de outros funcionários, membros do acampamento da Emilia.
entre eles o Clyde. E o Subaru comenta a preocupação do Clyde acompanhar a Petra. Por quê? Porque o Clyde, como eu posso dizer, tem um certo probleminha em relação a mulheres menores de idade, né? A novel ela faz uma brincadeira com isso, um pouco polêmica. E o Clyde, o que é dito mesmo, até por ele mesmo, que ele valoriza muito a pureza. Tanto que o que acontece? A Frederica, quando chegou lá na mansão do Roswell, ela ainda era uma criança, adolescente. E o Clyde valorizava muito, tratava bem, porque ela era uma pessoa pura. Porém, conforme foi crescendo, ele começou a destratá-la. E tem todo esse plot em relação ao Clyde, entendem? E o Subaru, que foi treinado pelo Clyde, ele conhecia bem a personalidade e ele estava com medo disso. Mas no fim aconteceu, um lado do acampamento da Emília foi para Pristela e o outro foi para essa reunião com os Lords do Oeste. Inclusive, existe uma side story sobre essa reunião. Em um determinado momento da conversa, o Subaru faz uma brincadeira, dizendo para a Emília ficar tranquila que lá, por mais que fosse Anastácia ou Julius, o Subaru ele era bom em enrolar uma conversa. E ele tinha o selo de qualidade de uma bruxa que adorava conversas. E essa cena é muito engraçada, porque o Roswell escuta, ele reconhece e ele fecha o olho amarelo. Para quem já é leitor da novel ou acompanhou meus vídeos, sabe muito bem que o Roswell, quando fecha um olho, ele demonstra alguns sinais. E claro, tem muita malícia envolvida com o Roswell ainda. E ele fala que deixará todo mundo sob os cuidados da Beatriz. E para aqueles que não perceberam, a mansão do Roswell é nova. É uma nova mansão. E nem é do Roswell, para ser sincero. É uma mansão da Anne Rose, que é parente do Roswell, e eles estão morando lá. Porque a antiga mansão, todo mundo já sabe, foi queimada. E dessa nova mansão até Pristela, de dracoagem, era uma viagem de 10 dias. E eu já expliquei nos meus vídeos de diferença que a velocidade média de uma dracoagem era de 100 km por hora. Então dá para fazer os cálculos da distância de Pristela até a nova mansão do Roswell. E por ser uma viagem de 10 dias, eles passaram por vários lugares. Eles poderiam ter problemas. Só que a maioria dos problemas já foram resolvidas só de mencionar o nome do Marquês de Matters, o Roswell. E claro, a presença da Emília também contribuía, porque quase todo mundo conhecia essa candidata. Ela tinha ficado bastante famosa devido aos eventos. E como vocês puderam ver no anime, o Subaru ele consegue controlar a dracoagem. Ele se esforçou bastante para conseguir controlar os dragões terrestres, mas a novel deixa claro que ele só consegue controlar 4. A Patrache, que era dragão terrestre dele, Verhoy, que era dragão terrestre do Otto, e Haskell e Peter, que eram dragão terrestres da mansão. E a cena do Subaru e a Beatriz, eles tendo essa discussão, e claro, o Subaru conversando, brincando, aquilo lá foi engraçado. Eu gostei como foi feito no anime. E certo, né? Porque o Subaru, inclusive, a parte da novel eu acho que é engraçada, ele falando que a Beatriz poderia controlar a dracoagem, que a Patrache, ela tinha um instinto materno. Só que a Beatriz se olha e fala que não, que a Patrache, ela tava com ciúmes. E aí balança a dracoagem, o outro dá uma bronca, o Subaru coloca a culpa na Beatriz, depois faz cócegas pra ela não poder se defender. Que são essas interações que eu acho engraçadas. Eu gosto bastante desse tipo de interação e acho bem legal. E o anime, pelo menos nessa parte em específico, passou um sentimento bacana. Eu estou deixando 2 páginas da novel aí para vocês lerem, enquanto isso eu vou comentando, que explica bem a situação atual das candidatas. E foi explicado que antes, no início da seleção da candidatura, eram favoritas Anastácia e Crush. A Crush por ser de uma família tradicional, a duquesa, tudo, isso com postura rígida. E a Anastácia por ser uma pessoa, uma comerciante de sucesso. Só que as outras 3 candidatas também aumentaram suas popularidades. A Emília, principalmente pelos feitos do Subaru, o qual ajudou na parte da Baleia Branca. A Crush mencionou que o Cavaleiro de Emília ajudou bastante, além de exterminar a preguiça, a autoridade lá... Não, o arcebispo da preguiça. E claro, também tem a parte do coelho, que apesar do pessoal, nossa, a gente não acredita, porque não teve testemunhas. Só que eles falaram, se não aparecer mais, então fica pendente, fica um feito pra vocês. A Priscila também aumentou sua popularidade,
O único fato que poderia atrapalhar Anastácia é porque ela era de Cararag, só que os feitos dela fazem uma boa imagem. E a Priscila, por ela ser muito arrogante e ela ainda ser de Voláquia, atrapalhava bastante. Só que mesmo assim, ela ajudou a crescer suas terras, o nome dela foi crescendo bastante lá. E essas partes são mais exploradas em Side Stories. Inclusive, estou deixando a página aí, e mesmo quem só leu a novel, algumas coisas aí ficam confusas, principalmente o nome Leip Barielle. Mas tudo isso é explorado em Side Stories e não dá, infelizmente, para eu comentar tudo, porque são muitas histórias paralelas. Mas em resumo, é isso. Ela ajudou vários fazendeiros, várias pessoas, melhorou os terrenos e muitas pessoas do território dela tiveram prosperidade, o que aumentou sua popularidade, e viram que ela não era só uma pessoa arrogante e tirana, mas era uma pessoa de pulso firme e que ajudava os outros também. Em relação a Felt, ela sempre foi desvalorizada por vir das favelas de Lugnica, então os nobres eles eram extremamente preconceituosos em relação a ela. Só que a Felt, essa informação foi cortada do arco 3, ela é suspeita de ser uma órfã da realeza, da antiga família real de Lugnica, aquela que morreu todo mundo e só tá tendo essa seleção real confusa pra caramba justamente porque todos morreram. Então, é capaz dela ser uma órfã da realeza. Então isso já aumenta a imagem dela, e o fato de que o Reinhard apoia já ajuda bastante. Porém, ele não é o suficiente. Só que a imagem dela foi muito bem construída e a sua popularidade aumentou por ela acolher pessoas desfavorecidas do sistema. Então, passou uma imagem de uma candidata acolhedora, alguém que não iria governar só para os ricos, mas também para os pobres, porque a origem dela veio de lá. Claro, a origem em tese da realeza, mas ela cresceu nas favelas e ela iria olhar para o lado excluído da sociedade. Isso, inclusive, é muito bem trabalhado em Side Stories, e eu não falo isso, quando eu falo sobre as histórias paralelas, não falo com orgulho, falo com um pouco de vergonha, mas eu não vou ficar criticando o que eu sempre critiquei da estrutura narrativa de ReZero. Essas Side Stories, elas são muito bem vistas por mim, tipo, o conteúdo, né, não a estrutura. Eu gosto bastante das Side Stories da Felt, e muita gente não entendia por que eu acho que a Felt que irá ganhar a seleção real e por que é a minha candidata favorita, mas é a mais bem construída como rainha de Lugnica, futura rainha de Lugnica. Eu também tenho que comentar que talvez vai ser trabalhado algumas informações que foram cortadas do anime lá no arco 3, que foi na primeira temporada. Essa parte da Felt foi cortada, mas também tem a informação de que o Aldebaran, ele é um invocado igual ao Subaru, e muita gente não sabe. Certo, tem algumas partes atuais na novel que estão entrando em conflito, mas por enquanto a gente assume que Aldebaran sim é um invocado. Que essa informação é importante vocês terem, porque terão algumas cenas importantes com Aldebaran nesse arco, com certeza. Desse ponto até a ida para Pristela, o anime adaptou muito bem a novel. Não havendo necessidade de eu comentar as pequenas mudanças nessa parte, são só algumas falas, algo assim, só detalhes que a novel oferece a mais, naturalmente. Agora, sobre o anime até agora, eu posso dizer que até o momento que eles foram para Pristela, a gente se sentiu muito bem em ReZero. Essa terceira temporada disseram que teriam mudanças muito bruscas, o pessoal ficou com medo com a mudança na direção, só que eu me senti em casa, me senti assistindo ReZero, a ambientação, os traços, a música. Os traços eu mesmo não vi tanta mudança assim. Me agradou bastante. É claro que surgiram memes e agora que foi lançado oficialmente vai retornar esses memes de como a Emília foi bufada, mas os traços de ReZero são muito mais que isso. Essa terceira temporada está realmente boa, pelo menos nesse primeiro episódio. E eu estou deixando aí páginas da novel a respeito de Pristela. Enquanto isso eu vou falando algumas curiosidades à parte. E pelo anime vocês já notaram como a Pristela é. É uma cidade que se assemelha a Veneza, inclusive o Subaru ele tem esse pensamento, ele fala que se assemelha a Veneza, só que ainda assim tem uma arquitetura um pouco estranha. Parecia ser mais uma prisão das águas do que uma cidade das águas. E o motivo dessa arquitetura ser estranha era do conhecimento das pessoas de ReZero, pois eles sabiam que Pristela havia sido construída para servir como uma armadilha. Agora, para o que ou para quem, eles não sabiam. Eles não sabem, mas nós sabemos. Foi construída para Typhon, a bruxa do orgulho.
Tanto que existe o famoso capítulo da web novel lá no arco 4, que fala como as bruxas de fato morreram e a Typhon morreu afogada. Sei que no volume 13 da Light Novel foi dito que a bruxa da inveja matou todas, mas isso já é assunto para outro vídeo, depois a gente explica sobre isso, porque o vídeo já está ficando muito grande. E o fundador dessa cidade era conhecido, o famigerado Roshin das Planícies. E quem já acompanha meu canal há um tempo já sabe muito bem quem é Roshin. Algumas informações são spoilers, então não mencionarei aqui. Só que o que não é spoiler é que o Subaru ele percebe que pela arquitetura da cidade, a semelhança com a cultura japonesa, é que Roshin provavelmente seria um invocado, assim como Aldebaran e ele. A diferença é que Roshin teria sido supostamente invocado há 400 anos atrás, o Ao há 20 anos e ele há 1 ano atrás. Nesse vídeo só me limitarei a falar sobre isso porque o resto pode ser a ser comentado no anime, por isso não estou comentando agora. É um pouco burocrático para eles entrarem, as leis de Pristela são diferentes das leis gerais de Lugnica, e isso é normal, porque Pristela tem um intercâmbio cultural e uma parte, porque já foi até guerreada no passado, entre Lugnica e Cararag. O conflito por enquanto está apaziguado, mas fica esse intercâmbio cultural e as duas nações ficam juntas. Inclusive, a parte de Pristela e essa parte do rio a qual foi construído é a fronteira entre Lugnica e Cararag. Para mais informações, eu gravei um vídeo completo sobre o mundo de ReZero, as 4 nações. Estarei deixando na descrição para quem tiver interesse. Todas essas informações estão mais jogadas. Eu acabei compilando e fazendo dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. E o acampamento da Emília tem toda aquela interação. A Emília um pouco mais inocente. Aliás, a novel o tempo todo deixa expresso que a Emília ainda é muito inocente. E ela até pergunta por que demorou tanto. E ela não conhece a expressão por debaixo dos panos. Então isso é uma coisa importante de destacar agora. Como a Emília é inocente até o presente momento, no arco 5. Então eles pegam a dracoagem e vão até onde a Anastácia está. E no meio do caminho eles avistam um dragão aquático. E é comentado que enquanto um dragão terrestre se parece mais com um dinossauro, um dragão aquático parece mais um dragão chinês. Até tem a brincadeira, posso dar o nome de Shenlong? E tem a informação de que os dragões terrestres eles se acostumam mais fácil com os seres humanos. Porém, o dragão aquático ele só considera como mestre aquele que cuidou desde que era um ovo até a fase adulta. Mesmo assim, era muito estranho como Subaru e Patrasche se davam bem desde o primeiro encontro, algo que ninguém entendia, nem mesmo o Subaru. Só que isso tem teorias, vai ser revelado no anime, eu presumo, então não comentarei nesse vídeo para evitar possíveis spoilers. Aí o anime adapta muito bem, claro, eu gostei dessa nova pegada, animação, inclusive essa nova animação, esses novos traços, eu posso dizer que combinou até mais com o estilo de Pristela. Eu gostei. E antes de chegar em Pristela, eu estava me sentindo totalmente em casa. Só que em Pristela, eu senti algo novo nessa temporada, eu senti mais a identidade do anime e realmente passou uma atmosfera que eu gostei como eu imaginava na novel. O anime vai adaptando, tem a cena, o encontro com a Anastácia, o Julius aparece, e de todas as cenas sempre gostei, que eu gosto de destacar mesmo, que já era da web novel, na light novel tem, que é a Beako se sentindo atraída pelo Julius. E o Subaru ele estranha, mas o que é isso? E o Julius ele já acalma, falando, não, ela não tem planejamento de te trair, ela não planeja te trair. É por causa da minha bênção, a bênção de atração de espíritos, por isso que ela sente uma certa atração. Mas, fique tranquila, ela não planeja te trair. E essa cena eu sempre achei bem engraçada. Eles vão tendo uma conversa diplomática à la ReZero. A Anastácia queria reunir todo mundo lá. E o motivo pelo qual, um dos motivos, né, porque tem mais, mas pelo qual o acampamento da Emília foi até Pristela, porque foi chamado e era o interesse deles, era por causa de que poderia ser oferecido um cristal polido que poderia abrigar o Puck. Lembra do Puck? Ele não aparece mais porque não tem um recipiente para ele. E aonde seria encontrado esse recipiente? Com uma das pessoas importantes de Pristela, que seria Kiritaka. Ele mesmo,
que eu terei o desprazer de comentar mais detalhadamente daqui a pouco. O acampamento da Emília, então, ele planeja ir até lá, onde o Kiritaka está, só que o Julius lhe dá uma advertência. Ele fala que a Emília poderia ir, e claro, todos lá poderiam ir, não ia barrar ninguém, só que ele aconselhou que a Beatrice não fosse. E nisso fica, por que a Beatrice não pode ir? E aí o Subaru pensa, será que ele é igual ao mestre? Mestre se referindo ao Clyde, que eu expliquei no começo do vídeo. E antes que eu detalhe mais, cabe alguns avisos. Algumas cenas da novel são mais desconfortantes. Algumas cenas da novel, elas são tidas mais como um humor ácido em alguns pontos. São algo mais uma crítica. Então muita gente pode acabar confundindo e eu não sei como será a recepção do público agora com o anime, em algumas dessas cenas. Mas sempre teve polêmicas, em alguns casos teve comparações até com outros isekais como o Mushoku Tensei, só que isso não é verdade. E todos os personagens que são voltados para isso são tratados de uma maneira ruim na novel, pelo menos nessa característica. O Subaru mesmo, ele tem o título de Lolimancer e ele odeia esse título. Título esse que foi dado em Side Stories, em um conteúdo extra. Não foi na história principal, mas não vem ao caso agora. Mas esse título ele odeia e é tratado como algo jocoso, como algo... Nossa, é vergonhoso. Algo que ele sente vergonha. Então isso é mais uma parte do humor ácido e até como uma crítica, dizendo, isso não é certo. Inclusive tem uma cena no arco 6, não sei se será adaptada ou não, que pode vir a causar polêmica, mas que confirma que o Subaru é uma boa pessoa. Quem leu sabe que é. Então eu achei necessário fazer esse aviso, porque pode vir a surgir polêmicas a respeito do tema. Pode, não sei se vai, espero que não. Mas se surgir, saiba, ReZero, toda vez que tratar desse assunto é para algo voltado para crítica ou um humor mais ácido. Nada de incentivo. E voltando para a cena, o Julius avisando que a Beatrice não poderia ir lá, o Subaru ele acaba notando e ele percebe, será que ele seria igual ao mestre? Alguém que é tarado? Claro, eu estou usando tarado por ser algo mais ameno. E até a novel usa isso, mas para não falar exatamente a palavra. E aquilo que eu expliquei sobre o Clyde no começo do vídeo é explicado agora na novel, nesse momento. Que o Clyde tinha interesse mais a psique, sabe? Ou seja, não era apenas o corpo, mas a psique. E é por isso que o Clyde destratava a Frederica, porque ela não oferecia nada que ele queria. E ele também não sentia atração na Ryuzo, porque por mais que ela tinha um corpo que o atraísse em tese, o principal mesmo, que era o que realmente interessava, que era a psique, não tinha, já que Ryuzo já era uma idosa. Só que apesar disso, como eu falei, do corpo, o Clyde valorizava a Emília. E por que valorizava a Emília? Porque o comportamento dela era infantil, puro, um coração puro, e aí o Clyde valorizava. E a Beatrice, então, era tratada como uma princesa. E o Subaru até fala que a Beatrice era multifuncional e atendia tanto o padrão clássico como o padrão Clyde. O padrão Clyde é aquele que valoriza a psique, a mentalidade pura. E o padrão clássico é aquele que todo mundo conhece, todo mundo odeia, pelo menos pessoas normais. E nisso o Subaru pensa que o Clyde não se daria bem com o Kiritaka, uma vez que o Clyde tinha esse padrão e o Kiritaka seria do padrão clássico. Entendem o que eu quero dizer? E como o Subaru e a Beatrice não podiam ir até lá por causa do aviso do Julius, eles ficaram rondando a cidade e teve toda aquela cena, encontraram com a Liliana. Foi a mesma coisa na novel, gente. Eu não sei se isso ficou claro no anime, mas o Subaru e a Beatrice conheciam a Liliana. Inclusive, eles queriam conhecer a diva porque lembravam da Liliana, e na novel, no volume 16 da Light Novel, eles dizem isso, eles mencionam sobre isso. Mesmo quem leu toda a Light Novel só vai saber disso no volume 16 que é mencionado. Porém, a Liliana apareceu pela primeira vez em uma side story, presente no ReZero Tanpencho volume 1, que é a side story Heroic Tale from Zero. E quem só leu a versão da web novel não vai saber sobre isso. Por quê? Porque a web novel foi escrita primeiro,
antes dessa side story ser escrita. Então, na web novel, o Subaru e a Beatrice não conheciam a Liliana e eles encontraram pela primeira vez em Pristela. Porém, o Tapei escreveu essa versão da web novel, depois pensou na side story, escreveu e depois fez a versão da light novel. Por isso fica diferente. Web novel, eles encontraram pela primeira vez em Pristela, só que na light novel, consequentemente a side story abrange isso, eles encontraram lá na mansão. Um comentário à parte, eu já mencionei isso na minha live, mas eu não gostei muito das músicas da Liliana. É porque eu imaginava de outra forma, sabe? Eu sei que a Liliana tem a parte dela, tem uma certa peculiaridade que eu não vou falar agora, só que eu imaginava algo realmente um pouquinho mais medieval. Então a primeira música eu não gostei, não curti tanto. O rap eu achei engraçado até. Não curti tanto, mas achei engraçado. A única música que eu gostei de verdade vai ser tocada depois, que é lá sobre o demônio da espada. No geral, tudo foi muito bem adaptado. Até a cena que o Kiritaka, ele vê a Liliana lá e explode tudo. Tudo eu achei bem adaptado. Claro, meio rushado. E algumas transições eu achei meio seco. Parece que na novel tem esse clima mais ameno, esses momentos de paz, e tem umas transições melhores, assim. Mas também pode ser o formato da novel mesmo. Só que eu achei que poderia ter sido melhor esses momentos mais pacíficos, melhores trabalhados. Porém, eu acredito que o foco mesmo dessa temporada, que vai ser a partir do próximo episódio, vão ser cenas mais de terror, cenas de suspense, cenas mais grotescas e, claro, lutas. Por isso que eu passo um pouco mais de pano. Agora, claro, se nos próximos episódios isso que eu citei não for bem adaptado, aí critico de verdade mesmo. E depois dessa cena de explosão, que eles saíram de lá, o Subaru, ele lembra das palavras da mãe dele. O importante não é o início, não é o meio, mas o fim. Não é para ter uma interpretação maquiavélica, a própria mãe dele já dá aquela mini bronca no teste lá, e ele menciona que a mãe dele é a mulher que ele mais respeita no mundo. É só uma parte que eu queria comentar a respeito disso, como o Subaru ainda pensa nos pais. Então, no decorrer da novel, o Subaru não esquece dos pais. Ele vai lembrando, e mesmo em momentos calmos ou mais tensos, ele vai lembrar dos pais. E aí tem a cena do encontro com o Regulus. Algumas pessoas falaram, nossa, isso aí alterou da novel, né? Mas não. Na web novel, nessa versão, o Regulus usava um capuz. Porém, na versão da light novel, isso já havia sido alterado. E o anime adapta a light novel, logo adaptou ele sem capuz. E sim, já é o Regulus, todo mundo conhece, sabe? E para aqueles que acharam estranho a Emília não reconhecer o Regulus, quem já leu a novel, quem acompanha o canal já sabe minha opinião sobre isso, mas eu não irei comentar agora, isso é de propósito, porque isso vai valer a pena comentar, sei lá, daqui uns 5, 6, 7, 8 vídeos, por aí. Não, até mais. São cenas que é lá pro futuro, tudo bem? Serão comentadas. Agora quem quiser receber spoiler, quando eu fizer live, pode perguntar pra mim ou pode mandar nos comentários que eu respondo, com tag de spoiler. E sobre essa cena, um detalhe que para aqueles que não pegaram, que eu acho bacana destacar, é que o Regulus gostou da Emília, isso ficou claro. E o cabelo dela o atraiu, e lembrava de uma pessoa que há anos atrás ele queria desposar. Bem, essa pessoa que ele queria desposar era Fortuna. E uma curiosidade, um aviso para os meus inscritos antigos que já viram comentar em live, já viram comentar até em vídeo. E também para quem é leitor antigo, que leu a versão da web novel, pode estranhar a falta de uma cena, que é uma piada que até mesmo na época foi um pouco controversa. Estou deixando aí na tela para quem quiser acompanhar. É uma conversa entre a Beatrice e o Garfield. Lembrando, são duas pessoas bem inocentes. E por ela ser uma piada um pouco polêmica, algumas pessoas podem pensar que o anime não só cortou, como na verdade tenha sido uma censura. Mas não. Essa piada já tinha sido retirada da versão da light novel. Ela é exclusiva da web novel, no capítulo 10 do arco 5. Essa cena foi um pouco controversa até mesmo na época, porque ela é toda errada, e a gente ou se ri, ou você pensa, meu Deus,
Só que é aquele ponto, é mais uma cena de humor ácido, aquilo que eu já comentei antes, então pode ficar tranquilo, zero incentivo. Essa cena já não tinha, foi retirada na versão light novel e consequentemente não teria na versão do anime. O anime vai seguindo do mesmo jeito que a novel, vai tendo aquela cena com o Hastings, tudo, eles se juntaram ao acampamento da Felt, e depois o Reinhard chega e o Garfield ataca. E a cena é boa. Boa no sentido de bem adaptado, porque vou ser sincero, eu achei um pouco ridículo o Garfield lá pendurado, desculpa, não deu. Pra mim ficou ridículo e eu acabei vendo isso em Cal e a gente achou até cômico, então não curti muito isso aí não. Mas em relação à novel, não teve cortes. Apenas poderia dizer que talvez de side story, mas já não acho tão prejudicial assim. É porque quem já tinha lido as side stories da Felt já sabia que o Tom, Shin, Kan, são os três lá, os três ladrões do beco, já estavam no acampamento da Felt. Lembrando que Tom, Shin, Kan é uma abreviação do nome deles, um apelido que o Subaru chamava, e faz uma analogia, uma piada com os três patetas, uma referência. E o nome verdadeiro deles é Gaston, Hastings e Cumberley. Quem quiser saber mais detalhes, deixarei na descrição as diferenças entre a light novel e o anime, que são vídeos do volume 1 e até o final do volume 6. O acampamento da Crush chegou e tem interações que eu gosto bastante, principalmente que vai ter em relação ao Wilhelm, só que tem um especial que eu acho que dá pra pegar no anime em alguns pontos, só que na novel eu acho que eles pegam melhor nisso, que é que a Crush está mudada. Foi até comentado antes que ela perdeu até um certo respeito na candidatura em relação ao pessoal. Muitas pessoas falam que ela não tem a mesma postura. E a Crush com amnésia, ela parece ter um crush, né? Fazendo a piadinha ruim aqui, no Subaru. Tanto que nos meus vídeos de todas as garotas que gostam do Subaru, eu coloquei a Crush em relação a essa cena mesmo. E até o Felix fica com ciúme. Só que, claro, eu tenho que falar. Pode ser interpretado de duas formas. Que ela só tá mais sensível, né? Porque tá com amnésia, se sente insegura. Só que também pode ser que, nossa, tô começando a sentir algo pelo Subaru. Pode ser isso? Pode. Então tem pessoas que falam, tem nada a ver, a Crush não sentiu nada. Tem pessoas que falam que, não, ela sentiu. Fica a interpretação. Em qualquer caso, é bom comentar sobre isso. Félix sentir ciúme ou não é irrelevante, porque ele sentiria ciúme de qualquer forma mesmo. Para quem acompanha a novel sabe como o Félix tem uma personalidade um pouco odiável em alguns momentos. E aí tá os acampamentos reunidos da Anastácia, da Emília, da Crush, da Felt. O pessoal tá lá. A Anastácia explicou que a Priscila não estava lá porque ela era uma pessoa bem mais difícil de lidar. Conversa com o Subaru e o Wilhelm é algo que eu gostei muito, porque eu gosto do respeito que o Wilhelm tem pelo Subaru, que ele ganhou lá com a luta com a baleia, por ter ajudado o Wilhelm. Quem leu as side stories do volume X2, o X3 e pegou a parte do Battle Ballet, entende mais o passado do Wilhelm, o sentimento que ele tinha pela Teresia, e aquilo foi incrível, sério. Então é uma cena muito pesada, e esse respeito é algo que, sério, é muito bonito de se ver. Principalmente o Wilhelm no fim da vida tendo um pouco mais de dignidade e paz. Então é um respeito incrível que ambos têm por um outro. É como realmente o Wilhelm considera o Subaru como um neto. O que é algo bonito e triste. Bonito e triste porque tem relação ao Reinhard. Que todo mundo que só viu o anime não quer pegar spoiler, pode ficar tranquilo que eu não comentarei. Estará na terceira temporada, isso aí não vai ser cortado. Só que é algo que causa sentimentos controversos. Por quê? Porque quem já sabe da história, sabe do passado do Wilhelm, sabe inclusive de coisas que vão acontecer, entende o peso dessa cena. Mas também não deixa de sentir uma dor no peito em relação ao Reinhard, porque é algo errado, é injusto, mas é algo que é o leitor mais que pega, porque lá é puro sentimento da família Astra. O que cada pessoa da família Astra passa sabe que são casos de família, basicamente. É algo irracional, em alguns momentos pode irritar se você pensar de forma racional. Nossa, era pra ele entender, mas gente, é algo que faz total sentido os personagens serem emocionais, passivos e não conseguirem pensar de forma racional. Cara, não tem culpa. Isso foi uma fatalidade.
Só que tudo isso vai ser explorado no futuro, então só me abstenho a falar isso por enquanto. E por falar em casos de família em relação aos Astrias, quem que chega no rolê? Ele mesmo, Henkel Astria. Sim, Henkel Astria. Eu presumo que vocês o odeiam, porque realmente ele chegou de um jeito que era pura maldade. A novel caracteriza de alguém vil, uma pessoa horrível, que dava pena e que só tava lá pra fazer o mal. E é muito discrepante. Parece um sanduíche de coisa ruim, porque entre o Wilhelm e o Reinhard, você tem um Henkel. Não faz sentido. Eu confesso que nem a primeira vez que eu li sobre o Henkel eu sentia raiva. Eu só achava o cara patético. Depois que eu li as histórias paralelas, as side stories, eu tô começando a ficar um pouco triste, porque quantas vezes eu citei histórias paralelas e side stories? Mas depois que eu li, eu comecei a entender um pouco mais lá do Henkel, normal. Só que, olha, duvido que será explicado no anime. Porém, como pode ter a possibilidade, mesmo que mínima, eu deixarei para reservar para falar depois, caso seja confirmado que não vai ser comentado. Curiosidade que dá para mencionar, vocês já notaram no anime, é que, diferente do Reinhard, da Theresia, o Henkel, ele não tinha o Van. Inclusive, ele se sente muito triste, muito irritado quando o Subaru chama ele de Henkel Van Astria, porque o Subaru chamou na ignorância. Aí ele falou, não, faz parte do sobrenome, mas não, o sobrenome é Astria. O Van é um título concedido a quem é digno, a eles mesmo, aos espadachins, e o Henkel não tem esse título, então imagina, ele mesmo se deprecia porque ele sabe, ele é um vice-capitão de enfeite, aquilo, um ladrão de salários. Então essa cena é maravilhosa. Por quê? Porque o Subaru, não se conhecendo, ele só foi tentar dar uma bronca, não foi pra perturbar, não foi pra provocar, mas acabou cometendo um dos piores insultos. Muita gente acha que a cena que a Emilia fez foi a mais humilhante, mas não. Pra quem conhece o contexto, sabe ler as entrelinhas, entende que a maior provocação, o momento que ele mais se sentiu humilhado, foi naquele instante, do Henkel Van Astria. Esse momento é excelente, claro, não descartando a parte da Emilia, porque a parte da Emilia também é sensacional. E tem a chegada dela, né? A chegada de Priscila. Não foi convidada, mas pouco importa. Ela faz o que ela quer e o que bem entender. Eu gosto muito da Priscila. Muita gente considera arrogante, ela é arrogante pra caramba, só que é justamente nisso que eu gosto. E claro, eu também já tinha um contexto de algumas side stories antes, porque eu já tinha lido, e eu também já tinha lido a Light Novel Volume 4, que a interação dela com o Subaru foi muito maior do que no anime, que foi muito cortada, como eu já expliquei em alguns dos meus vídeos. E é por isso que chega a ser bizarro o fato dela não lembrar do Subaru, porque ela passou muito tempo com ele em momentos marcantes. Então ela, chegando lá, não lembrando do Subaru, falando o porquê que ela trouxe o Henkel, que ela recrutou pro acampamento dela. Cara, era algo que eu pensava, nossa, tudo aí é desnecessário, é só a bel prazer. Mas isso é Priscila, caótica e dane-se. E, obviamente, se a Priscila está lá, o Aldebaran estaria também, que é um personagem extremamente importante em Re:Zero. Já estava com saudades em ver ele no anime, na novel. Ele é um personagem bem importante, seja na história principal, seja em side stories. É envolvido com um dos principais mistérios de Re:Zero. E eu fico até triste em saber que o pessoal que só consome o anime não sabe da importância do Aldebaran. Infelizmente, são muitas informações cortadas. Mas isso acontece com a Sátila também, então não tem o que fazer, infelizmente. E uma curiosidade que talvez vocês não saibam, não notaram, ou até sentiram algo estranho, é que o que acontece? Infelizmente, o primeiro dublador do Aldebaran, que é o Keiji Fujiwara, veio a falecer em 2020. E, consequentemente, claro, não dá mais pra dublar, então o dublador dessa temporada é um novo dublador, que é o Tomokazu Seki. Eu fico triste, né? Foi algo que foi em abril de 2020, uma notícia que deixou a gente bastante triste, primeiramente pelo lado humano, né? Que ele descanse em paz, que Deus o tenha. E o Keiji Fujiwara, ele era um ótimo dublador para o Aldebaran, combinava bastante. Então tem esse lado também. Só que o novo dublador, o Tomokazu Seki, eu gostei. Não acho que ficou uma dublagem discrepante.
Penso no Aldebaran assim, com uma voz rouca assim. Eu achei ele um pouquinho mais agudo, mas mesmo assim combinou. Então não tenho reclamações com a dublagem. E aproveitando que estou falando de dublador, vou começar a falar de dubladora. Eu sei, a Sirius só vai aparecer no final do episódio, mas já estamos chegando também. Mas só que eu quero falar isso o quanto antes. O que acontece? A dubladora da Sirius é a Chika Anzai. Só que é uma dubladora diferente do que a maioria de nós pensávamos que seria. Por quê? Achávamos que seria a Haruka Tomatsu. Por quê? Porque existe a teoria que a Sirius seja a Fortuna. Bem, vocês notaram, é uma meia elfa não, meu Deus. É uma elfa. Você nota algumas similaridades. Nota que a Sirius, ela usa magia de fogo, que é a mesma da Fortuna. Eu já comentei isso em live várias vezes. Sim, a magia de gelo em ReZero é para magia de fogo. Algumas magias de água podem ser usadas para a criação de gelo, a Ren mesmo usa, só que grandes usuários como Puck, a Emília e a Fortuna usam magia do elemento fogo, e eles conseguem criar gelo através desse elemento. E a Sirius usa, então não é algo que seria contraditório. Na verdade, existe muito mais prós que a Sirius seja Fortuna do que contra. Quando foi anunciado, eu comentei que o fato de ser a Chika Anzai uma dubladora diferente do que pensávamos, agora o lado que defende que a Sirius não seja Fortuna ganhou um argumento. Claro, ainda é muito mais forte o lado de que a Sirius seja Fortuna. Porém, ainda é um argumento, mesmo que pareça meio fútil. Mas lembrando, existe a teoria de que a Emília e a Satala são a mesma pessoa, e ambas são dubladas pela Rita Takahashi. Só que para ambos os lados, nada é confirmado. Por enquanto, somente teoria. Prosseguindo então, teve a cena lá da Priscila dançando com a Liliana. A Priscila gostou muito, chamou para acompanhá-la. Liliana recusou. E nesse ponto, muitas pessoas pensam, caramba, será que a Priscila faria algo de mal? Não, é só cena cômica. Não. Em algum momento, se ela realmente quisesse matar a Liliana lá, ela mataria. E sim, não estou brincando. Existe uma side story. Opa, cortei aqui. Eu falei uma informação. É uma side story que não vai ser adaptada. Porém, a informação que eu ia falar agora seria um spoiler para uma outra cena, que envolve inclusive uma das melhores lutas do Arco 5. Então não irei comentar. Mas sim, saibam que tem uma side story que confirma que se a Priscila quer fazer algo, ela vai fazer, inclusive matar alguém. Mesmo que seja alguém bem próximo. Só que a Priscila respeitou a Liliana, respeitou a decisão. Apesar de tudo, tem seus momentos de sensatez. É caótica, mas acreditem, ela é sensata em muitos momentos. Tudo bem, o vídeo já se estendeu muito, e agora vai ter a cena da Sirius. E, diferente das outras análises, o meu foco maior aqui é contar as diferenças entre a Light Novel e o anime, passar informações que vocês não teriam acesso, pelo menos não um fácil acesso sem pesquisar. E em relação à cena da Sirius e tudo que envolveu lá na torre, sinceramente, essa cena foi muito bem adaptada. Claro, pode ter críticas em relação à animação, pode ter críticas em relação a algumas outras coisas, mas em relação à adaptação e informações, essa cena foi muito bem adaptada. Então, o que eu tenho a comentar é só que eu adorei. E, sinceramente, eu gosto de falar muito essa palavra, sinceramente, eu não sou muito fã do volume 16, já comentei. Mas não porque ele é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. Mas é aqui que pra mim que começa verdadeiramente o volume 16. É aqui que começa a essência do arco 5, que vai ser esse ritmo em diante. A Sirius toda caótica, toda enfaixada, meu Deus. Aí você nota, claro, o cabelo prateado saindo pra fora, a orelhinha pontuda, e pensa, meu Deus, já vi isso antes. É uma das minhas personagens favoritas. E a minha cena favorita do arco 5 é uma cena dela. E é uma cena que eu não vou poder citar durante um tempo, porque é lá pro final. É uma cena que muita gente só ignora, mas eu gosto porque demonstra um lado sombrio dos arcebispos, um lado sombrio da Sirius, e é um momento um pouco tenso na hora, mesmo que repentino. Quem leu já deve estar presumindo o que eu tô falando. Eu gosto muito da Sirius. Quem teve contato agora com ela pela primeira vez, só pelo anime, eu gostaria de perguntar o que vocês acharam. É a minha terceira arcebispa favorita. Ela só fica atrás de uma arcebispa que eu não posso comentar, porque ela vai aparecer bem depois.
e um outro arcebispo que vocês nem vão conhecer porque é de uma side story exclusiva. Se não fossem esses dois, a Sirius seria minha favorita. As cenas dela são muito boas, ela brilha muito agora no começo do arco 5, e se eu não mudar de ideia, ela que vai estar na capa, na thumbnail. Ela... Nossa, como arcebispo, ela demonstra o sinônimo da loucura. E ela quebra muito paradigma sobre o que a gente pensava antes do culto da bruxa, em relação a algumas coisas. Mas isso comentarei só daqui 1 ou 2 episódios e vocês vão entender por quê. Vocês com certeza estão confusos. Qual que é a autoridade da Sirius? Qual que é o poder? É confuso nesse momento, mas vai dar pra presumir o que é. O que vocês não entenderem, a gente estará explicando nos próximos vídeos. Só que a Sirius, a autoridade dela é uma das coisas que eu considero mais incrível também. É uma autoridade que eu gosto muito. E a maneira como o Subaru morreu, eu gosto muito dessa confusão. Nossa, o que tá acontecendo? Como vai escalando aquela cena. Tá todo mundo confuso na cena. Quem que é aquela pessoa? E é muito legal. E o anime adaptou muito bem. Porque é igual desse jeito na novel. Você não nota como o clima vai ficando diferente. Ele muda naturalmente, mas parece que tem um ponto de virada que você não nota. Só tá lá. E fala, o que tá acontecendo? Tá todo mundo, Todo mundo endoidou? E é justamente isso. E quando ela ataca, o que tá acontecendo? Meu Deus, tá todo mundo doido e bum. Todo mundo morre. O Subaru morre. Essa cena, essa morte, gente, é marcante. E o que mais me deixa feliz é saber que as próximas mortes do Subaru são tão boas e até melhor do que essa. Então, famoso spoiler, né? O Subaru morre, né? Não preciso nem dizer. Mas é incrível. E, gente, esse arco 5 promete. Promete bastante. Gostei muito desse primeiro episódio. Só acho que algumas cenas mais calmas. Teve uma transição um pouco forçada, bem ríspida. Não teve mais aquelas nuances que teve a light novel e a web novel. Mas isso é normal. ReZero tem muita coisa, muitos detalhezinhos. E saber que tem um certo foco, porque eu gostei dessa cena tensa da Sirius. Então eu presumo que é foco em luta e cenas tensas. Isso já me deixa bem confiante. O foco do meu canal é postar conteúdo cortado da novel, além de curiosidades que vocês não teriam um acesso fácil para encontrar. Então, quem tiver interesse, estarei deixando alguns vídeos na descrição, pode acessar meu canal. E um grande abraço a todos os membros. Muito obrigado por todo o apoio ao canal. Agradeço de coração. E claro, também não deixo de agradecer aos inscritos, que estão comigo desde sempre, aos inscritos novos. E só de vocês assistirem e poderem comentar sobre ReZero aqui, deixando nos comentários, a gente poder conversar, já é o que me deixa muito feliz. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se vocês gostam de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-los por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.